Olá pessoal, eu me chamo Ida Regina e é com grande prazer que estou participando desse investimento pessoal e profissional que vocês estão se propondo. A nossa disciplina chama-se Currículo Estruturado e está composta em 25 aulas, das quais também farão parte outros professores com ampla experiência e conhecimento na área educacional. O tema desta aula será a função social da escola. Mas antes de nós iniciarmos e conversarmos um pouco a discussão sobre o tema da nossa aula, nós vamos contar para vocês qual é o objetivo da disciplina de currículo estruturado. Ao elaborarmos e organizarmos os temas desta disciplina, nós tínhamos como objetivos discutir a importância do currículo, do projeto pedagógico e das adaptações curriculares na educação inclusiva. Pois bem, vocês devem estar se perguntando por que então discutirmos a função social da escola. Na verdade, nós temos que iniciar do princípio. E quando nós vamos elaborar o currículo, quando nós vamos organizar o currículo dentro da escola, os conteúdos, toda a estrutura organizacional da escola, o mesmo projeto pedagógico, está por trás disso a função que a escola ocupa na sociedade e a sua função educativa. Então, desta forma, nós precisamos primeiro fazer uma reflexão sobre a função social da escola para depois nós repensarmos na estruturação de um currículo e nas adaptações necessárias para a educação inclusiva nas escolas. Gimeno Sacristã, Pérez Gomes e Juan Delval são os educadores que vão fundamentar as ideias sobre a função social da escola que nós vamos discutir nesta aula. A educação nas sociedades primitivas acontecia através da socialização entre as crianças e os jovens da comunidade, com uma relação direta nas atividades cotidianas, nas atividades do dia a dia, com os adultos daquela comunidade. Mas, com o aumento das cidades, da urbanização e mesmo da população, há uma diversificação de tarefas e funções na sociedade. E o que acontece, então? Esta forma mais primitiva de educar as gerações mais jovens, que se dava na célula primária da família, ela acaba sendo uma educação ineficiente, uma educação ineficaz. Por quê? Porque ela não dá mais conta das necessidades desta sociedade mais povoada, desta sociedade urbanizada. A educação nas sociedades contemporâneas, ela acaba assumindo uma outra forma, ou seja, aquela que existia na sociedade primitiva, em que acontecia numa relação mais íntima entre os adultos e as pessoas mais jovens, ela vai mudando gradativamente. Então é quando vão sendo contratados os preceptores, os tutores, quando iniciam-se as escolas cristãs. Então hoje, na sociedade contemporânea, a forma predominante de educação é a educação escolar. Basta ver em nosso país, não é? Como esta educação está organizada. Vocês vejam que nós temos a obrigatoriedade da educação formal para as crianças de 7 a 14 anos e, inclusive, há inúmeros programas do governo federal, para que as crianças de 7 a 14 anos que não estão na escola, para que elas frequentem a escola. Tal é a importância da escola, Tal é a importância que a sociedade dá
para a escolarização das nossas gerações mais novas. A educação, ela sempre está relacionada, ou seja, ela tem uma relação muito íntima com as questões da sociedade, com o que a sociedade vive no seu momento histórico. Vamos observar o que nos diz Émile Durkheim. Cada sociedade, considerada em um momento histórico determinado do seu desenvolvimento, possui um sistema de educação que se impõe aos indivíduos. Então, o que isso significa? Que a educação tem uma relação muito estreita com as necessidades, com os conflitos, com as questões que a sociedade vivencia naquele momento, ou seja, com os desejos e com os interesses da sociedade. Só para vocês terem uma ideia, na Grécia Antiga, a educação das gerações mais novas estava pautada em ideais de coletividade. Hoje, atualmente, a educação visa a formação de uma personalidade autônoma do homem. Na Roma Antiga, a educação tinha como prioridade a formação das crianças para serem homens de ação, para serem militares. Já na Idade Média, a educação era toda levada para a área cristã, para o desenvolvimento da religiosidade. Por quê? Porque a igreja naquela época tinha muito poder e era muito forte dentro da sua sociedade. Já na Renascença, o caráter mais leigo e literário era dado à educação. E hoje, né, qual será o caráter que predomina na educação das gerações mais novas? Lógico, é o das ciências, ou seja, do conhecimento científico. Hoje há uma preferência, ou melhor, um predomínio dos conhecimentos científicos, das ciências, na educação das crianças mais jovens. Então, qual é a função social da escola? Qual é a função social que a escola desempenha na nossa sociedade? Mas antes de nós respondermos esta questão, nós vamos ouvir o depoimento de algumas pessoas. A função da escola é preparar o cidadão para o futuro. É ensinar, não educar. A educação é em casa. É educar. Educar no aspecto didático. O outro papel, aquela educação de comportamento, acho que deve vir dos pais. Bom, a escola ela tem que dar todo um auxílio para as pessoas e hoje no momento não se está tendo esse tipo de educação. Educar? Não, educar é para os pais, mas ensinar, ok? Acho que seria essa. Eu acho que é trazer o ensino, porque a educação, no caso, você tem que dar em casa, né? A escola é um complemento. Ensinar. É formar o cidadão para o futuro, né? Porque sem ensinamento hoje não vai a lugar nenhum. Eu acho que a função da escola é educar, é criar a criança, mas é criar a criança para a vida. Eu estou falando da escola infantil, para os meus. Né? Além de dar aquele conhecimento básico, é prepará-los para aprender. A escola tem que preparar para aprender. E de fato, todas essas pessoas que foram entrevistadas, todas elas falaram um pouco sobre as funções sociais da escola e a importância que isto tem na nossa sociedade e na vida das crianças e dos jovens da nossa comunidade. Pérez Gomes fala que a função social da escola é a de socialização das crianças, mas que esta socialização tem duas funções básicas.
A primeira delas é a incorporação do aluno no mercado de trabalho. E a segunda é a formação do aluno enquanto cidadão para a vida pública. Só que esta tarefa de socializar as crianças diante destas duas funções não é uma tarefa muito simples, porque a conduta da escola neste processo de socialização das crianças acaba sendo uma conduta extremamente conservadora, ou seja, a escola acaba reproduzindo as ideias, os valores, os conhecimentos que a sociedade exige. E com isto, aparecem também as questões que a sociedade hoje vive de forma conflitante, como é o caso das desigualdades sociais e econômicas. Aliás, dificuldades estas que nós vivemos no nosso dia a dia enquanto cidadãos. Lógico que a escola, sendo uma instituição que está inserida na sociedade, ela é uma instituição que faz parte da sociedade como outras instituições, como é o caso da família. Então, estas desigualdades de ordem econômica e de ordem social, elas acabam se refletindo dentro da escola de forma implícita e de forma explícita. Então, o grande desafio da educação é como propor uma educação que tenha como objetivo a equiparação de oportunidades para todos os nossos alunos, inclusive para aqueles alunos que fazem parte de grupos minoritários dentro da escola, ou seja, e principalmente aqueles alunos com necessidades educativas especiais. Mas nós vamos discutir esta questão após o nosso intervalo. Então, voltando do nosso intervalo em que vocês ficaram pensando a respeito de como atingirmos esse objetivo da escola dar uma educação, oferecer uma educação a todos os nossos alunos, uma educação que tenha como prioridade a equiparação de oportunidades, inclusive para os alunos com necessidades educativas especiais. Nós entendemos que a escola só vai conseguir atingir esse objetivo na medida em que ela possa formar uma consciência da realidade humana entre os nossos alunos. Isto significa que a ação educativa na escola deve estar voltada para educar o aluno, para ele compreender, para interpretar, para transformar a realidade no sentido de construir uma sociedade menos competitiva e mais solidária. A outra ação educativa para que a escola possa atingir os seus objetivos, enquanto oferecendo uma educação inclusiva, é proporcionar ao aluno uma visão mais reflexiva e crítica da realidade. Não cabe à escola reproduzir os valores econômicos e sociais dominantes, mas é papel da escola, sim,
proporcionar aos seus alunos que na convivência com tais valores, né, porque não tem como os alunos também não conviverem com esses valores econômicos e sociais das classes dominantes, mas na convivência desses valores, oferecer possibilidades para que os alunos possam identificar tais valores, percebê-los, refletir sobre eles e direcioná-los, ou seja, dimensioná-los às suas reais proporções. Mas a escola, ela só vai conseguir fazer com que o aluno tenha essa consciência crítica na medida em que ela, enquanto escola, enquanto instituição, também olhe para fora do seu contexto. Isto significa que a escola deve observar, ouvir, perceber e identificar os conhecimentos, os valores e a cultura da sua população. Neste momento, nós vamos passar a discutir um pouco sobre as funções da escola que são apontadas por Juan Delval. Esta é a primeira função, cuidar da criança enquanto seus pais estão trabalhando. Lógico que esta não é a função principal da escola, mas ela tem a sua grande importância. Por quê? Porque antigamente quem cuidava das crianças era a mãe, que ficava em casa, cuidava em relação a todos os cuidados básicos e educava os seus filhos. Aliás, o papel da mulher na sociedade tem uma relação muito estreita com a educação da criança. Porque, basicamente, quando a mulher sai de casa para trabalhar, ou seja, com a industrialização nas cidades, e a mulher começa a trabalhar, seja por opção ou seja por necessidade, a educação dessa criança passa também a ser responsabilidade não só da família, mas da sociedade e do Estado. Então é quando começam a surgir as primeiras creches, os primeiros centros de educação infantil. Ou seja, as crianças vão para esses lugares, elas ficam lá sendo cuidadas enquanto seus pais estão trabalhando. Basta ver o próprio Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil, em que ele é explícito. A educação infantil tem como responsabilidade o cuidar e o educar as crianças pequenas. Embora esta não seja uma função tão importante, ela tem a sua importância na sociedade. Basta ver quando tem uma greve de professores, ou mesmo nas férias de verão, em que os dias de férias das crianças são maiores, são em maior quantidade do que as dos seus pais. E o que acontece? Há uma mobilização na família no sentido de saber onde essa criança vai ficar, ou vai para uma colônia de férias, ou paga uma pessoa para ficar, ou deixa na casa de um parente. Aliás, quem de nós, mães, não sentiu na pele esta situação um dia na sua vida? A segunda função apontada por Juan Delval é o de socializar as crianças. Nas sociedades primitivas, havia uma interação maior entre as crianças com outras crianças, com os jovens e com os adultos. Já nas cidades, e principalmente nas grandes cidades, o grande lugar de encontro, o grande parque das crianças, que era a rua, hoje já não é mais possível em função dos riscos que nós estamos vivendo. Então a escola, ela passa a ser o local
privilegiado para que as crianças possam se encontrar e interagirem entre si. Então é nesta interação que as crianças vão aprender a expor as suas ideias, vão aprender a ouvir os seus colegas, a ouvir o adulto, vão aprender a perceber que elas pensam de uma forma a respeito de um determinado assunto e que o seu colega pensa de uma outra forma a respeito do mesmo assunto. Elas vão aprender a se colocar no outro, a descentrar-se e pensar também sob a perspectiva do outro. Elas vão se socializar também na medida em que elas vão estar convivendo com normas e regras que nem sempre são tão negociáveis, como em casa existe uma flexibilidade maior. Porque dentro da escola existem os horários de entrada, os horários de recreio, os horários de se fazer as tarefas, o cumprimento das tarefas. Então as crianças vão estar aprendendo a conviver com essas normas e com essas regras sociais, com essas regras de convivência, vão estar aprendendo a respeitar as figuras de autoridade e, sobretudo, fazendo muitas vezes atividades que nem sempre, naquele momento, é o seu maior desejo ou o seu maior interesse. Uma outra função, ou melhor, a terceira função apontada por Juan Delval, é a de transmitir conhecimentos. Lógico que aquilo que era feito nas sociedades primitivas, essa transmissão direta dos conhecimentos, hoje há uma expectativa muito maior em relação a isso. O que isso significa? Que os pais, além de não terem o tempo necessário, também não têm o conhecimento necessário para transmitir para os filhos todos os conteúdos científicos que a nossa sociedade exige. Então, a escola, ela tem esta função primordial, que é o de ensinar as crianças, como algumas pessoas que nós entrevistamos nessa aula falaram, a função da escola é de ensinar. Então, ela tem essa função primordial, que é a de ensinar as crianças no sentido de transmitir os conhecimentos científicos. Mas não vamos nos iludir, não é? Porque nem sempre tudo que a escola ensina, o aluno aprende. Mas, pessoal, esta é uma conversa para uma outra aula. E a última função apontada por Juan Delval são os ritos de iniciação. Esses ritos de iniciação, nas sociedades tradicionais, era e ainda é muito forte. Ele marca a passagem de uma etapa da vida para outra, a celebração de uma etapa da vida, ou seja, aquela etapa não existe mais, aquela etapa anterior não existe mais, agora o que prevalece é esta, é a outra etapa. Então, o nascimento, a primeira dentição, a entrada da adolescência, o casamento, todas essas passagens são comemoradas em forma de rituais. Já na nossa sociedade, na sociedade ocidental, esses rituais, eles acabaram se perdendo ao longo das nossas vivências. Mas nós podemos perceber que na escola isto ainda é vivenciado. Como, por exemplo, a celebração da formatura dos alunos, em que
em que há toda uma festa da formatura do curso universitário, em que é comemorado com grandes festas, com uma celebração de colação de grau. Isso não deixa de ser um ritual de passagem, em que aquele jovem está deixando a sua vida anterior para assumir uma outra vida na sociedade, ou seja, um outro status social na comunidade em que ela vive. Um outro ritual de iniciação são os próprios exames vestibulares em que os nossos alunos fazem, ou seja, eles deixam aquela vida anterior para assumir uma nova condição. E as competências da escola, quais são? Na perspectiva de Bernardo Toro, são 7 as competências. A primeira delas é o domínio da leitura e da escrita. A segunda é a capacidade de fazer cálculos e resolver problemas. A terceira competência é a capacidade de analisar, sintetizar e interpretar dados, fatos e situações. Então, vocês podem observar que essas 3 primeiras competências, elas vão oferecer para o aluno a possibilidade dele estar aprendendo para a sua vida na sociedade, para a sua vida coletiva e para a sua vida privada. Vamos ver então as outras competências quais são. Capacidade de compreender e atuar em seu entorno social. Capacidade de receber criticamente os meios de comunicação, capacidade de localizar, acessar e usar melhor a informação acumulada e capacidade de planejar, trabalhar e decidir em grupo. Então, são estas as 7 competências apontadas por Bernardo Toro. Ou seja, pessoal, se a escola colocar em prática na ação educativa com as crianças todas essas competências, elas vão educar o aluno para que ele possa ser um cidadão crítico, um cidadão reflexivo e, sobretudo, para que ele possa viver na nossa sociedade de uma forma solidária, de uma forma cooperativa, de uma forma cidadã. Então, pessoal, qual a função social que a escola ocupa em nossa sociedade? A de formar as nossas crianças, os nossos jovens, para viverem de uma forma reflexiva, para viverem de uma forma coerente, de uma forma em que se estabeleçam as relações de ajuda, as relações de cooperação. Ou seja, para que ele forme uma sociedade menos competitiva e uma sociedade mais solidária. Então, nós vamos ouvir um pequeno trecho de uma crônica de Afonso Romano de Santana. O professor pensa em ensinar o que sabe, o que recolheu dos livros e da vida. Mas o aluno aprende do professor não necessariamente o que o outro quer ensinar, mas aquilo que quer aprender. Assim, o aluno pode aprender o avesso ou o diferente do que o professor ensinar, ou aquilo que o mestre nem sabe que ensinou, mas o aluno reteve. O professor, por isso, ensina também o que não quer, algo que não se dá conta e passa silenciosamente pelas paredes da sala. Afonso Romano de Santana. Este texto do Afonso Romano de Santana, que por sinal é belíssimo, ele nos dá bem a ideia de que mesmo a escola, tendo uma ação intencional de educação em relação às crianças, a educação ela é muito mais ampla,
porque muitas vezes aquilo que o professor não está ensinando de forma explícita, o aluno está aprendendo muito mais. E este será o tema da nossa próxima aula, em que nós vamos ter a oportunidade de discutirmos o dia a dia na escola, ou seja, as atividades cotidianas que permeiam o contexto escolar. Mas antes disso, vamos para as nossas dicas de estudo. E eu recomendo que vocês façam um estudo do livro de Gimeno Sacristan, que se chama A Educação Obrigatória, seu sentido educativo e social, para que vocês possam aprofundar um pouco mais sobre a função social e educativa da escola. Vamos encerrando por aqui. Eu gostaria de mandar um grande beijo a todos e até a próxima aula. A função social da escola foi o tema desta aula. A professora Ida Regina nos falou sobre a ação educativa da escola. 3 questões são importantes para que nós possamos fazer a nossa revisão. A primeira delas é que a função da escola é a de socialização dos alunos e que essa socialização ela está direcionada para a incorporação no mercado de trabalho e para a formação do aluno enquanto cidadão para estar vivendo tanto na sua vida privada como na vida pública, em que a ação educativa da escola deve fazer com que o aluno compreenda, interprete e analise as questões sociais, as questões da sua realidade, para que ele possa transformar a sociedade em que ele vive, numa sociedade menos competitiva e numa sociedade mais solidária. Estudamos as competências da escola. As 7 competências necessárias para que a escola possa, na sua ação educativa, formar alunos que possam conviver na sociedade, alunos que possam trabalhar na sociedade. Até a próxima aula.